Olá, um bom dia. Na verdade, aí tá uma transição entre dia e tarde. Depende se você almoçou ou não. Mas eu queria bater um papo rápido com você para mostrar a diferença entre a gente fazer a venda de atributos e a venda de benefício. Essa semana, no dia 21, foi a celebração, né, a comemoração do dia da fragrância. Não sei se você sabia, né? Foi dia 21 de março. E aí o âncora é quando algo faz você puxar da memória um acontecimento. E aí eu sigo a Givaudan. A Givaudan é uma das maiores empresas de fragrâncias do mundo. E eles fizeram um post celebrando que dia 21 de março foi o dia internacional da fragrância. E aí eu falei assim, eu lembrei de um evento que eu participei com a Givaudan, que foi no Boticário. E esse evento eu assisti, que foi sensacional, eles vendendo o cheiro do Mediterrâneo. E foi incrível, porque eu falei assim, cara, como que eles vão vender o cheiro do Mediterrâneo? E aí, eu tava esperando, né, o que seria aquilo, qual que é o cheiro do Mediterrâneo? E na verdade, eles não vendiam exatamente o cheiro, eles vendiam qual é a sensação que o cheiro do Mediterrâneo, ele traz na nossa mente. Então, o vender o atributo e vender benefício, né? Atributo, ele é, sabe, palpável. O benefício, ele não é palpável, né? E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer uma live falando disso. E aí eu fui, né, pesquisar. Aí eu falei assim, nossa, eu quero falar sobre o Mediterrâneo. Então vocês viram, né, que eu não preciso de nenhum estímulo, porque eu mesmo piro sozinha, né? E aí eu vou falar hoje sobre uma planta que ela vem do Mediterrâneo, que é o alecrim. E eu vou explicar para vocês como que a gente vende com alecrim, o atributo e como que a gente vende o benefício. E aí uma outra coisa que foi âncora, então sempre quando algo na sua cabeça é puxado, né, você fala assim, nossa, por que eu lembrei disso? Né? Por que de repente isso veio na minha cabeça? É porque é um âncora, né, e é muito poderoso, a essência ela tem esse poder, né, de criar âncoras na nossa mente, a gente sabe lá por que lembra. E aí, mas aí você vê de uma coisa, de um post aí que a Givaudan fez, aí me lembrou também de uma outra situação que quando eu comecei esse processo de fazer live, fazer YouTube, eu falei assim, tava evidente que eu precisava de um celular, né? Só que, gente, eu não queria comprar um iPhone. Eu acho que o iPhone, ele é muito caro, né? Não é algo que eu valorizo, né? Tecnologia, assim, não é algo que eu valorizo, né? Eu não faço parte do grupo, enfim. E aí, eu falei assim, não, eu quero um celular, né? Que tenha uma boa câmera e que tenha, assim, um custo-benefício, né? O que seria custo-benefício, né, gente? Que seja um preço bom. E fui atrás desse processo de ir atrás de um celular. E aí, vocês não acreditam, eu não entendia porra nenhuma do que tava lá. Porque só falava assim, olha, era tanta especificação técnica, tanta, que eu não conseguia entender o que aquilo queria dizer. E até que tive que buscar um aplicativo, né? O Ale que apresentou, inclusive, esse aplicativo, onde comparavam as especificações para eu chegar à única conclusão. Qual tinha a melhor câmera, né? Qual tinha a melhor memória, para eu ver se tinha o melhor custo-benefício. Então, pensa o tanto que eu demorei para conseguir entender. E eu comecei a comparar nos sites, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, vários sites.
E nos sites, a venda do celular, eles pegam, falam a descrição com aquele monte de sigla, né, técnica, e aí todos eles seguem uma descrição explicando o que aquela sigla técnica quer dizer. Sabe igual a gente, quando a gente vai vender pro cliente, que a gente começa assim, ó, esse é o ABL 25012, esse é o 27512. E aí se coloca no lugar do cliente, se ele nem sabe o que é o ABL, se ele nem sabe, o que isso quer dizer? Né? Eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso, como que a gente começa a fazer uma venda muito técnica, ou seja, uma venda que fala das questões, das características técnicas, e a gente esquece de mostrar para o cliente o que ele ganha com isso, tá? Então, isso é um ponto bastante crítico, por quê? Porque se o cliente, a gente precisa ter uma certeza de que está tomando a melhor decisão, de que está fazendo a melhor escolha. É natural isso. E aí você precisa dar recursos para o cliente para que ele tenha certeza que ele está fazendo a melhor aquisição. E como que você mostra isso? Explicando para ele o Kiko, né? O que o cliente ganha com isso. Então, eu quis dar o exemplo, né, do alecrim, porque é um exemplo simples, né? E aí me conectou, esse post da Givaldan me conectou com a região ali do Mediterrâneo, e aí eu descobri que o alecrim é lá da região. Mas eu queria que você comentasse aqui quanto que você pagaria nesse vaso. Por favor, comenta para mim. Coloca alguém aí um valor de quanto você pagaria neste vaso aqui de alecrim. Comenta aí, gente, digita aí quanto que você pagaria. Tem uma ideia? Ó, então só para você ter uma noção. Eu comprei assim, né, o vaso de alecrim. Na verdade não fui eu, foi até uma coincidência que eu tinha pensado em fazer o post e minha mãe, né, é exatamente esse valor que eu paguei, tá? E aí minha mãe veio e trouxe, eu falei assim, gente, mas eu realmente tenho que fazer a live falando do alecrim. E aí ela trouxe, foi muito, assim, você vê como é uma questão de energia. E realmente eu paguei R$10 aqui neste vasinho de alecrim. E aí eu queria também que você avaliasse o quanto que a aparência também influencia no processo. Eu vou mudar aqui de vaso para você me dizer o quanto que você pagaria, tá bom? Quanto você pagaria assim? Vou até tirar aqui, ó. Eu coloquei uma basezinha aqui embaixo, só para ele ficar altinho, tá vendo? Quanto que você pagaria assim? Quanto você pagaria com esse vasinho aqui? Tá vendo, ó? Esse vasinho aqui, ele é de metal. Deixa eu ver qual que é. Esse daqui eu comprei na Tok Stock, mas ele é metal. E eu gosto porque ele também remete ali, sabe, meio Provence. Então, eu gosto bastante desse vasinho aqui. Quanto você pagaria no vasinho de alecrim assim, dessa forma? Lu, comenta aí quanto você pagaria, por favor. Quanto pagaria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, pra você ter uma ideia, esse potinho aqui, esse vasinho, eu paguei R$35 lá na Tok Stock, né? E aí, só pra você ter uma noção quanto que a aparência influencia, né? Mas o que eu tô falando pra você até agora? Até agora eu só falei que é um vaso de alecrim e desse vaso aqui metálico, percebe? Agora eu vou falar de uma outra coisa pra vocês. Agora, na época do Covid, tá demorando para subir as mensagens, né? Tá mesmo.
Tá mesmo, deve tá com um delay. Quanto você pagaria, né, com esse vasinho aqui? Esse daqui eu comprei na Tokstok. É um vaso metálico e ele é naquele estilo Provence, tá vendo? Ó. Ó. Então, eu vou falar de um outro produto. Na verdade, é uma outra forma de descrever. Nesta época do Covid, né? Uma das nossas preocupações, né? Uma das, porque são tantas preocupações, é a nossa R$60. Eu acho justo. Eu acho justo pelo valor ali do vaso, né? E aí você vê a diferença da aparência, o quanto que influencia no processo. Mas até aqui eu só falei para vocês de atributos. Eu não falei nada do que você ganha com isso, tá? Só falei de atributo. Mas agora eu vou explicar para você como que você venderia benefício. Nessa época do Covid, a gente está muito preocupado com a nossa sanidade mental, né? Com o nosso equilíbrio. A gente está muito preocupado, sabe, com o nosso ambiente da casa. Quem está trabalhando de home office, né, sabe o quanto que é complicado o processo de concentração. Por quê? Porque você tem ruídos diferentes, né? Quando você está no escritório, são aqueles ruídos que você já estava acostumado. Quando a gente começou a trabalhar no home office, são ruídos diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho meu vizinho que ele toma banho e eu ouço, né? Quando eu estou fazendo uma reunião, eu ouço ele cantando no banheiro. Eu não tinha esse tipo de ruído. E aí eu tenho que fazer um esforço maior para eu me manter centrada ali no assunto, né? E aí, a Ildinha até viu ontem esse processo, viu, Ildinha, que eu tô falando aqui do alecrim, né, hoje. E aí, o alecrim, ele tem um poder, gente, ele parece assim, um milagre. Ele tem um poder, se você deixa junto ali do seu computador na hora de trabalhar, ele vai ajudar a você ter um nível de concentração muito maior. Ele vai trabalhar a sua ansiedade e ele inclusive ajuda quem tem assim um alto grau de depressão, ele também ajuda, né? E não só isso. Os romanos utilizavam muito isso. Sabe quando os romanos ficavam com aquela folhinha aqui, ó, que colocava do lado da cabeça? Vocês lembram daqueles filmes antigos aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Colocava aquilo ali? Então, por que eles colocavam? Porque eles precisavam estar centrados, né? E aí o alecrim ele faz isso, ele volta você para o centro. E quando eles iam fazer testes e provas, eles usavam isso aqui, né? Eu vou começar a usar isso aqui, gente. Vocês já vão entender, né? Por que eu tô usando isso nas reuniões. E uma outra coisa que era feito na região da Europa, principalmente na França, os hospitais usavam, eles queimavam o alecrim para purificar o ambiente, né? Então era para limpar o ambiente. Então pensa que agora, né, nesse meio nessa situação onde a gente chega da rua e assim a gente chega com a roupa de fora, é algo que você também pode fazer, né? E não só isso, a gente está ficando muito sentado. E o fato de ficar muito sentado, isso também pode estar influenciando na sua circulação. Então pode estar aparecendo vasinhos, né? E também o alecrim, ele tem um poder, né? Que ele aumenta o seu fluxo sanguíneo. Agora, depois que eu falei, né, de tudo isso que o alecrim faz, né?
toda essa transformação, e que inclusive se você toma com uma frequência a sua digestão, ele vai ser diurético, você vai sentir, sabe, desinchada. Depois que eu falei tudo isso, de todo esse benefício, de toda essa transformação, né? Quanto que você pagaria neste vaso para você deixar aí ao lado do seu computador enquanto você trabalha? Quanto que você pagaria? Né? Então, tudo que eu coloquei aqui é justamente para mostrar quando simplesmente você apresenta o produto, né? Ou quando você mostra para o cliente aquilo que ele vai ganhar. Você percebeu a diferença? Né? Então, assim, muda completamente, porque você não está vendendo só o alecrim. Você está vendendo para a pessoa, né, a concentração, o centro, né, para mandar a tristeza embora. E não só isso, se você acredita nas forças ruins e mal olhado, inclusive o alecrim, ele tem um poder de purificar tão grande, né, que ele tira essa nhaca, né, esse mal olhado que pode estar acontecendo. Então pensa, quanto que vale, né? Você vê o vasinho assim, a Lu pagaria 10, com um vasinho assim, sem eu falar nada, ela pagaria 60, e quando eu comecei a falar do que ganharia em deixar do lado ali do seu computador, você deixasse um vasinho de alecrim, ela falou de R$120. Percebe? Né? A diferença entre você simplesmente pegar e mostrar o produto e você explicar para o cliente o que ele ganha, sabe? O que você tem que sempre se perguntar quando você vai fazer o processo de venda. E o Kiko? O que o cliente ganha com isso? Né? Então é diferente. E aí por isso que eu tô colocando, né? Até a Ildinha já vai ficar mestre nisso, porque ela assistiu um treinamento ontem que eu comentei sobre o alecrim, mas o alecrim, gente, ele é só um exemplo, porque inclusive a gente pode fazer isso com várias outras coisas, entendeu? Várias. E eu só tô colocando aqui para dar o destaque o quanto que a cara influencia, né? Você viu a diferença, né? De você colocar assim ou você vender assim. Então, assim, o quanto que influencia, ou seja, você já gera valor, e quanto que muda a percepção do cliente quando você explica para ele tudo que ele vai ganhar. Então, quando você vai vender valor, né? Então, quando a Lu coloca ali, né? Ó, eu pagaria, depois de você explicar o tanto que a gente vai ganhar com o alecrim, eu pagaria R$120. Se eu falo que, na verdade, ela vai pagar R$50, ela vai achar barato, né? Porque ela vai falar assim, poxa, eu tô disposta a pagar muito mais, né? E o valor, ele é subjetivo, ele é, né, do sujeito. E o valor, gente, ele é emoção, ele não é palpável. Ele varia de acordo com cada pessoa, né? Então, a sua comunicação, inclusive, para você vender valor, ela vai se adaptando. Não é que você vai mentir, né? Os benefícios, eles são os mesmos. Mas vamos supor o seguinte... A Lu é uma pessoa extremamente católica, né, que segue os preceitos da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica utiliza muito o alecrim, né? Quem é da Igreja Católica acredita, assim, no mal olhado, naquelas energias. Então, você também pode, né, para Lu, fazer uma abordagem falando do quanto que limpa e deixa o ambiente mais agradável. Agora, para um evangélico, né? Será que você conseguiria fazer essa abordagem? Entende? Então, você precisa conhecer ali o cliente que você está falando, porque a sua comunicação, ela ajusta, né? Então, você tem uma lista imensa de benefícios. Você olha ali...
e a pessoa é super magra. Não acho que a preocupação da pessoa seja ter um produto diurético, né? Mas talvez se você olhar e a pessoa tiver uns vasinhos, ela pode, aí você pode comentar, olha, inclusive ajuda nos vasinhos. Se você vê que a pessoa anda muito estressada, falando muito acelerado, né? Ou então assim com a cabeça muito longe, o olhar viajando, quer dizer que ela tá muito tensa, né? E aí você pode abordar muito mais forte o ponto de que o alecrim, ele nos volta para o centro, ele nos volta para ficar ali, né? No momento, sabe? O mindfulness, que é você estar 100% presente, o alecrim ajuda nisso. Então você vai dar destaque olhando para o seu cliente o que ele valorizaria, né? Agora, se é uma pessoa que não está em home office, né? Que está indo aí para tudo que é balada, não tem nenhum problema, é magro, não tem nenhum problema. Você acha que a pessoa daria valor eu descrevendo assim um alecrim? Provavelmente não, né? Por isso que é você quem tem que ler o cliente para você perceber que a abordagem vai fazer sentido para que ele enxergue o valor, né? Então esse conhecimento do cliente, ele é muito importante, porque quando você cria o valor, então quando eu perguntei ali quanto pagaria, depois de eu ter falado dos benefícios, eu criei o valor. Ela falou R$120. E aí, quando você fala que é 50, a venda está feita. Por quê? Porque a pessoa enxergou muito mais valor do que efetivamente custa. E aí ela vai enxergar que vale a pena e que é barato. Quem concorda, por favor, coloca o sim aí, para eu perceber que você está entendendo, tá? Agora, se você, né, fez só a abordagem do atributo, mostrou, ai, eu tenho esse vasinho aqui, ó, do alecrim. Você vê, o primeiro valor que me falaram foi R$10. E aí você fala, ai, mas na verdade ele custa R$50, né? Aí o que a pessoa vai te falar? Ah, eu vou pensar. Vou pensar quer dizer assim, não vou comprar não, viu? É que ninguém tem coragem de falar assim, não vou comprar, para de me encher o saco. Ninguém fala. Mas vai falar assim, vou pensar. Ai, vou falar com meu marido. Eu não sei se ele gosta muito do cheiro de alecrim em casa. Entendeu? Por quê? Porque na verdade não enxergou valor, né? Então é por isso que a gente tem que sempre olhar não é? É bem assim. Então por isso que a gente tem que sempre olhar, né? Entender o que o cliente valoriza. Por isso que sempre fala, nossa, o que o seu cliente valoriza? É essa pergunta. Quanto você pagaria? Casas Bahias faz essa pergunta e não é à toa. Quanto você quer pagar? Quanto? Né? É quanto que o cliente valoriza. Porque você sabendo quanto que o cliente valoriza, né? Aí você precifica. O preço, gente, não é você pegar custo e colocar margem. Sabe os libaneses, eles não dão preço, não tem tabela de preço. Vocês já viram isso? Depois eu posso fazer uma live mostrando sobre isso, né? Eles olham para sua cara e definem o preço, é muito doido. Por quê? Porque ele procura vender valor, tá? Então, por isso que eu tô colocando, porque cada um valoriza de uma forma. Só que o que gerar valor é você, com a sua forma de comunicar, com a sua forma de entender o momento do cliente, para você ver de todos os benefícios, não quer dizer que você vai inventar. Você simplesmente vai olhar para a pessoa, por exemplo, você já vai me ver essa carinha redonda aqui, né? Se você falar que o alecrim vai me emagrecer, é óbvio que eu vou comprar. Óbvio! Entendeu? Então é importante. Eu teve outro dia, até lembrei agora, gente. Eu falei de âncora. Âncora é sempre quando algo faz você relembrar uma situação, tá? Coisas com aroma marcante
criam âncoras na cabeça do cliente. Eu estava lembrando que uma vez eu estava no restaurante da empresa e aí uma moça assim do restaurante falou assim, olha, a parte dos pratos light ficam daquele lado. Aí eu fiquei pensando, eu acho que ela tá falando que eu preciso emagrecer. Aí eu falei assim, tem até que tomar cuidado, né, nessa abordagem, né, de você falar assim, olha, o alecrim, ele te ajuda a emagrecer, viu? Sabe essa barriga aí? Nossa, menina, você não tem noção como que seca. Então, você tem que ter uma sutileza. Porque essa questão de ajudar a emagrecer, ela tem que ser de uma forma, num contexto super leve, porque se o cliente se sentir ofendido, ele vai criar uma barreira mental contra você. Pelo seguinte, lembra que a gente compra com a emoção e a gente justifica com a razão, né? E aí, para você gerar essa emoção, você tem níveis, né, de conexão. Então, a pessoa ela vai se abrindo conforme ela vai confiando em você. Então, se você começa com uma abordagem onde a pessoa se sente mal ou se sente culpada, ela também vai bloquear. Então, esse ponto da comunicação, ele é bastante importante. Então, aqui eu estou explicando para você como que você, né, olha para a sua lista de produtos e você enxerga o valor, né? Vender valor é você explicar para o cliente o que o cliente ganha com isso, tá? E vender valor, ele é subjetivo. Subjetivo quer dizer do sujeito. Cada um vai valorizar uma coisa. Então, talvez você mostrar aquela lista gigantesca de benefício, nem todo mundo vai valorizar, mas vai ter um ponto que você, conhecendo o seu cliente, você vai entender o que é que ele vai valorizar e é aquilo que vai fazer com que ele desperte e veja que o produto é para ele. Porque venda, gente, não é um convencimento, né? Não tem essa, eu hipnotizei o cliente para ele comprar. Não é isso. A gente só vende se efetivamente tiver ajudando. Então, cabe aí a cada um analisar seu produto e perguntar como que eu estou ajudando o cliente, né? Para que você consiga verdadeiramente vender valor para ele, tá bom? Então, inclusive hoje à noite eu vou ter uma live com a Tatiana, que a gente vai falar de comunicação aqui nas redes sociais. Por quê? Porque a comunicação ela anda muito casada, né? Muito juntinha com o processo de vender. Então eu pedi para ela, para a gente conversar, e hoje às 7 da noite nós vamos abordar isso, né? Que a comunicação, se a gente é um ponto, sabe? Se a gente distorce ali um pouco, o cliente já vai torcer o nariz e não vai, tá? Então, uma questão de sensibilidade, tá bom? Então, ó, um beijo, bom almoço para quem não almoçou e compre o alecrim, porque isso vai transformar o seu ambiente de trabalho, a sua concentração e purificar para livrar todas essas nhaca e olho gordo, se você acredita, tá? Ó, um beijo e um lindo dia para vocês.